Um simples erro pode ser determinante na hora de preencher os dados para concorrer a um concurso público. Mesmo que o candidato entre com pedido de correção, a dor de cabeça pode ser grande. No Nordeste, um professor passou em segundo lugar e foi impedido de assumir a vaga por causa de um descuido na inscrição. Ele só conseguiu ser nomeado por meio de uma sentença da Justiça. Pelo celular ou no computador. É assim, pela internet, que são feitas hoje as inscrições para concursos públicos. O candidato preenche os dados e envia. Fácil e prático, mas é preciso ter atenção. Errar nessas horas é mais comum do que se imagina. Por desatenção minha, eu esqueci de mandar o meu laudo, que comprova a minha deficiência. Então, eu esqueci e perdi o prazo e não tive mais como recorrer. O grande erro foi minha falta de atenção, porque saiu como agendamento e não como pagamento. E daí, de hoje em diante, eu presto mais atenção para não ocorrer mais isso, né? Eu sempre vou olhar o que foi impresso para que não ocorra mais esse tipo de erro e não perder nenhum concurso. Um erro de dados na inscrição para o concurso do IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, deu dor de cabeça para um candidato ao cargo de professor. Ele foi obrigado a contratar um advogado e questionar a situação na Justiça. Ele fez a inscrição inicialmente nas vagas gerais, né, como se chama, e depois ele percebeu, quando ele confirmou a inscrição, de que ele tinha errado o número do celular dele, de telefone. E aí, quando ele foi retificar a inscrição, ele acidentalmente colocou a opção para a vaga destinada a negros e pardos. O advogado conta que o candidato não percebeu o erro na hora. Ele fez a primeira etapa do concurso, que era uma prova escrita, e quando saiu o resultado dessa primeira etapa, ele viu que ele estava na lista de pessoas destinadas às vagas para negros e pardos. Foi nesse momento que ele procurou a direção do IFPE e a comissão que estava organizando o concurso, e ele foi orientado a enviar um e-mail solicitando essa retificação. Foi isso que ele fez. Enviou este e-mail, alertando o erro na marcação. Mas a resposta não veio até o fim do concurso. Então, naquele momento, não havia resultado final. Então, ele ainda estava de boa fé, porque ele poderia ter sido prejudicado por esse ato, inclusive. Mesmo sem retificar a inscrição, o candidato seguiu no processo seletivo e ficou em segundo lugar na classificação pelo sistema de cotas para a vaga de professor de ensino básico do IFPE. Mas ele foi barrado pela comissão deliberativa do concurso. A comissão, então, não constatou as características fenotípicas do negro na pessoa do impetrante. E, por isso, conforme também a previsão do edital, ele foi excluído do concurso, porque a comissão entendeu que ele faltou com verdade. O advogado da União afirma que o único responsável pela inscrição é o próprio candidato. A instituição não tem qualquer responsabilidade por qualquer inserção de dados, ainda que involuntariamente, na inscrição. Mas o candidato não aceitou a decisão e procurou os tribunais. Em primeira instância, foi determinado que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco alterasse a inscrição do candidato e também incluísse o nome dele na lista geral de aprovados. O Instituto não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas não teve sucesso. Mas nesse caso específico, a parte conseguiu vitória na demanda para assegurar sua inscrição, porque antes de ser efetuada essa análise pela comissão, ela tinha pedido a retificação de sua opção. E, havendo essa retificação, ela tinha um resultado que permitiria ela ter acesso às vagas disponibilizadas fora daquelas estabelecidas nas cotas. A boa-fé garantiu que o candidato assumisse a vaga em Barreiros, cidade do interior de Pernambuco. Isso aí foi uma premissa básica realmente para se reconhecer que a parte fazia jus à inscrição, à medida que ela não procurou, nesse caso concreto, se beneficiar, alegando falsamente a condição de integrante de uma determinada raça. Eu recomendo que a pessoa pare 1 hora, 2 horas, só para ler e reler o edital com calma. Segura a sua ansiedade, leia o edital com calma, anote os principais pontos de prazos e inscrições.